E sejam bem-vindos. Eu vou passar a palavra para o Wagner, que ele vai dar alguns avisos, depois eu dou minha aula. Obrigado, Wagner. Bom dia a todos. Isso. Ali no quadro, nosso horário tradicional, né, nós sempre damos 2 aulas expositivas de manhã. Depois do almoço, vocês serão divididos em grupos, tá, para trabalhar os problemas. E no final é a sessão talvez mais importante do dia, em que vocês assumem o nosso lugar aqui na frente e vão expor as soluções que conseguiram, do que conseguiram ou não, né, também é importante, dos exercícios propostos. Então, é uma condição que nós temos em que durante a semana cada grupo venha pelo menos uma vez se expor aqui perante a todos os outros, e não precisam ficar nervosos, porque realmente é bastante até divertido essa sessão da discussão de problemas. Tem uma lista de coisas. Hein? Assim, sempre aqui fica um bloco aqui. Quem quiser, depois do almoço, já se candidatar, né? Grupo 3 quer fazer o exercício número 5. E aí facilita nosso trabalho. Você vai ler isso aí. Não. Isso aqui já está escrito lá no quadro, uma primeira aproximação dos grupos, e depois eu falo mais precisamente. Então, sejam bem-vindos, aproveitem bem a semana. Lembrem que também na sexta-feira nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Então, é bastante importante que vocês pensem em perguntas que queiram fazer de toda a ordem sobre matemática, ensino de matemática, problemas de matemática, programas, história da matemática, o que quiserem. E quando essas perguntas forem surgindo, aqui no Rio, escrevam num papel, ponham o nome e joga aqui em cima da mesa. Nos outros polos, né, faça a mesma coisa com o seu coordenador, que ele vai enviar as perguntas para cá, de tal maneira que sexta-feira, né, esperamos ter uma quantidade expressiva, né, de perguntas para responder. Então é isso, fiquem com a primeira aula do professor Elo e aproveitem bem, como eu disse, essa semana. Bom, hoje nós vamos falar sobre poliedros. Mais especificamente, a aula vai ser focada em torno do chamado Teorema de Euler para poliedros. Quando a gente fala em Teorema de Euler, é essencial especificar qual, porque Euler provou centenas e centenas de teoremas, alguns dos quais fundamentais em várias áreas diferentes da matemática. E esse Teorema de Euler para poliedros tem uma peculiaridade, não sei se é redundante dizer peculiaridade curiosa, mas é uma peculiaridade curiosa, que é o seguinte: Euler, ao contrário de vários matemáticos que vieram antes e depois dele, tinha o hábito de, ao demonstrar um teorema novo, procurar sucintamente explicar aos seus leitores como é que ele chegou àquele resultado, de que forma ia explicar essa demonstração com bastante clareza. Eu disse ao contrário de alguns de seus colegas, porque grandes matemáticos, como por exemplo Gauss, chegaram a dizer coisas do seguinte tipo: quando você constrói uma catedral, você retira os andaimes,
só fica aquela beleza para vocês admirarem, mas vocês não veem como foi que aquilo foi feito. Então eu não tenho que mostrar para vocês como é que eu cheguei lá. O importante é que eu cheguei e está aqui a explicação. Mas olha, não era assim. Só que tem uma coisa curiosa. A respeito desse teorema de Euler, é o único caso que pelo menos eu conheço de um resultado de Euler que ele não demonstrou. Na verdade, anos depois, ele tentou fazer uma demonstração, mas muito sucinta e incompreensível, até hoje ninguém entendeu direito o que ele quis dizer. Então ficou aquela coisa, não é? Como demonstrar esse teorema. E outra coisa mais curiosa ainda é que o teorema é falso. Estou dizendo isso para chocar, né? O teorema é falso, quer dizer, qual é o teorema? O teorema diz o seguinte, que num poliedro, V menos A mais F é igual a 2. A propósito, vocês vão encontrar nos livros V mais F igual a A mais 2. Não é que esteja errado V mais F igual a A mais 2, não, está absolutamente certo. É que V mais F não significa nada e A mais 2 muito menos. V menos A mais F é um número importantíssimo em matemática. Não só para poliedros de dimensão 2, que é os casos que nós vamos ver aqui, mas em dimensões mais altas. É um número tão importante que ele tem o nome de característica de Euler. Aparece em topologia, em análise, em geometria diferencial, em várias situações. Então é importante dizer que a característica de Euler desse poliedro que nós vamos estudar é 2. Muito bem. Mas, como eu dizia, o teorema está errado. Quer dizer, o teorema está errado? Peraí, tem calma. Assim, se você não disser o que é que você entende por poliedro, o teorema está errado. Agora, provavelmente, muito provavelmente, o que Euler entendia por poliedro era uma coisa que nós vamos ver aqui, para a qual o teorema era verdadeiro e nós vamos demonstrar daquela forma. Se você adotar a atitude moderna de ter uma visão mais ampla sobre o que é um poliedro, aliás, nem precisa ser tão ampla assim, né? Aí, V menos A mais F pode ser qualquer número, inteiro, positivo, negativo ou nulo. Por exemplo, um poliedro aqui, no qual quer dizer, eu tomo um paralelepípedo e faço um buraco nele. Aí você vai dizer, peraí, você está brincando, isso aí não é um poliedro porque tem uma face dele aqui que não é um polígono, é formado por 2 pedaços. Ah, não tem problema. Isso a gente traça essas arestas. Se vocês reclamarem, que tem gente que reclama, não, mas você não pode ter 2 faces no mesmo plano. Pode sim, mas se você quiser, levanta um pouquinho essas faces de dentro e ele fica em planos diferentes, não tem problema. Se você fizer a conta aqui, faz a mesma coisa embaixo, né? Bom, tem outra face. Eu não vou desenhar muita coisa, não, senão vai ficar complicado. Se você fizer V menos A mais F aqui, vai dar 0. Se você quiser um poliedro que dê 1, dê 2, dê 3, etc., você tem exemplos. Por exemplo, se você considere um tetraedro. Agora, do lado dele, ponha outro tetraedro. Dois tetraedros colados ao longo de uma aresta. Isso é um poliedro, mas não para Euler isso não era um poliedro. Para nós, na visão atual, isso é um poliedro.
Mas se você fizer isso aqui, V menos A mais F, vai dar 3. Então, e assim por diante. Quer dizer, se você exercitar a sua imaginação, você pode pegar 2 poliedros como esse que dá 0 e botar um junto do outro, vai dar menos 2. Então, você pode obter qualquer número. Então, que história é essa? Um teorema errado, tão famoso, e obriga a gente a estudar e ensinar para os nossos alunos um teorema errado? Não, o teorema não está errado. O que está faltando é dizer o que é que se entende por poliedro. Poliedro é uma palavra, é um conceito, é uma noção geométrica que está na geometria desde o tempo de Euclides. No livro de Euclides, que é o livro mais famoso de matemática em todos os tempos, que já teve mais de 1000 edições, né? O final do livro, quer dizer, o livro é como se fosse assim, um crescendo, uma preparação para o teorema final. O teorema final do livro de Euclides é a classificação dos poliedros regulares. Ele mostra que só existem 5 poliedros regulares e mostra que eles de fato existem e como é que se constrói. Então, quer dizer que a noção de poliedro é uma noção antiquíssima. O que é que Euclides chama de poliedro? O que ele chama de poliedro é simplesmente o seguinte: é um sólido cujas faces são planas. Mas isso aí permite que isso seja um poliedro, e que isso aqui seja um poliedro. Mas não na concepção de Euler. Para ele, um poliedro tinha que ser uma coisa assim. Ou pode ser um tetraedro, pode ser um cubo, pode ser um icosaedro, um dodecaedro, um octaedro, e assim por diante. Em qualquer desses casos, você checa e verifica que V menos A mais F é igual a 2. Muito bem. Então, quem era esse cara que chegou um dia e publicou uma nota dizendo que para todo poliedro V menos A mais F é igual a 2? Esse era simplesmente um indivíduo chamado Leonardo Euler. Vou aportuguesar o nome dele. Vou chamar de Leonardo. Que era suíço. Ele viveu entre 1707 e 1783. E que ele nasceu e cresceu e se desenvolveu, fez os primeiros estudos dele na cidade de Basileia, que na verdade é o nome de uma região da Suíça, onde se falava alemão, aquele alemão que o suíço fala, que não sei se vocês já viram como é que o suíço fala alemão, ele escreve, em alemão chama Swissdeutsch, é o alemão da Suíça. Bom, deixa para lá. Então, aos 19 anos, já perto de completar 20, ele foi para a Rússia. Mais precisamente, ele foi para São Petersburgo. Primeiro, por que ele saiu da Suíça? Porque ele fazia matemática e a Universidade de Basileia já tinha professor de matemática demais. Inclusive, tinha a família Bernoulli, que só ela já dava para encher. Não naquela ocasião tinha uns 3 ou 4 Bernoullis, mas depois sucessivas gerações de Bernoullis, todos eles muito grandes matemáticos. Isso era uma razão. Então não tinha lugar para ele lá. Segundo lugar, São Petersburgo era na época a capital da Rússia. E teve um imperador chamado Pedro o Grande, que era grande mesmo por 2 razões. Primeiro, que ele foi um homem de 2 metros de altura, gigantesco. E segundo, porque ele foi um grande imperador mesmo, embora tenha morrido relativamente jovem. Ele queria fazer da Rússia um país totalmente civilizado, porque era um país semi-civilizado. Quer dizer, tinha lugares onde havia um bom desenvolvimento e tinha uma imensidão, que é um país gigantesco, de lugares totalmente bravios, né? Sem civilização. Então, o que o Pedro Grande fez? Ele foi para a Europa Ocidental e procurar a ajuda de
cientistas e literatos e artistas, e para fazer uma grande universidade na Rússia. Só que ele queria fazer várias universidades, porque o país é um país gigantesco. Queria fazer como foi feito no Brasil há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Criar um monte de universidades assim, sem preparação nenhuma. Ele teve a sorte de que ele falou com o Leibniz, e o Leibniz disse para ele: não, isso é uma loucura, não faça isso. Você faz o seguinte, você leva uma pleiade de cientistas e filósofos e artistas de altíssimo nível para São Petersburgo. Lá você forma faz um instituto, e nesse instituto você forma os futuros professores das universidades. Foi o que ele fez, só que ele não chegou a fazer porque ele morreu antes, mas a viúva dele fez. E então ele começou a trazer a viúva, que era Catarina, mas não era a Catarina Grande, era outra Catarina. Ela trouxe então gente de vários países da Europa para preencher a chamada Academia de Ciências de São Petersburgo, que ainda hoje existe. E duas dessas pessoas foram o Nicolau e Daniel Bernoulli, que depois levaram o Euler. Só que o Euler não foi ensinar matemática, não tinha mais lugar para ele ensinar matemática. Ele sempre chegava um pouquinho atrasado. Ele foi ensinar medicina. Mas aí um dos irmãos Bernoulli morreu afogado lá naquele rio Neva, né, aqui de São Petersburgo, e ele então começou a ensinar matemática. E produziu uma quantidade fantástica de resultados originais, e entre os quais o Teorema de Euler para poliedros. Muito bem. Durante algum tempo, escritores franceses de livros expositórios de matemática, livros didáticos às vezes, insistiam em chamar esse teorema não de Teorema de Euler, mas Teorema de Descartes, que alegavam que Descartes tinha chegado com esse resultado bem antes de Euler. O que não é verdade. Não é verdade o seguinte: o que acontece é o seguinte: os resultados de Descartes poderiam ser utilizados como base para provar o Teorema de Euler, mas ele nunca provou. E quem pôs um ponto final nessa história, nessa controvérsia que foi Descartes e Euler, foi um grande matemático francês chamado Henri Lebesgue, que é o criador da teoria de integração de Lebesgue, que deu uma razão absolutamente final da história de Descartes. Descartes não poderia jamais ter demonstrado esse teorema de Euler pelo simples motivo que ele nunca falou em arestas. Nem ele, nem ninguém. Isso, quando eu li isso, me chocou. Isso, como é que ninguém fala? Eu comecei a ver, e realmente, ninguém falava em aresta. Porque o que é um poliedro? Poliedro é o análogo tridimensional de um polígono. Muito bem, então vamos ver a analogia, como é que se processa. Vértice de um polígono é vértice do poliedro. Lado do polígono se transforma em face do poliedro. E acabou, não tem lugar para aresta. Porque não tem nenhum análogo no polígono. Então ele não podia ter demonstrado esse teorema simplesmente porque ele não sabia o que era. Ele sabia, mas não chamava atenção para isso. Se você for olhar nos livros anteriores, a Euler, a palavra aresta não é jamais mencionada. Muito bem. Então, encerrado o assunto, vamos ver como é que ele fez a demonstração. Bom, como é que ele fez a demonstração? Ele não fez. A primeira demonstração inteligível do Teorema de Euler foi dada por um matemático francês chamado Adrien Legendre. Adrien-Marie Legendre, mas chega. Em 1800 e alguma coisa, não me lembro. O Legendre demonstrou esse teorema de maneira absolutamente correta, mas ele, como a gente vê por esses exemplos aqui, esse e esse,
Para você demonstrar esse teorema, é preciso você impor uma condição restritiva, não é qualquer poliedro que cumpre essa condição. Então, Legendre fez a demonstração do teorema de Euler para poliedros convexos. Um poliedro convexo é um poliedro, intuitivamente falando, que não tem faces reentrantes, é tudo saliente. Não tem nada reentrante. Então, esse poliedro aqui não é convexo, esses dois aqui são. O teorema de Euler é válido, com toda certeza, a demonstração de Legendre é irretorquível, é válido para poliedros convexos e é válido também para alguns poliedros que não são convexos, mas, num nível elementar, é suficiente considerar o caso de poliedros convexos. Porque não é uma coisa muito elementar dizer para quais poliedros vale o teorema de Euler. Em geral, por exemplo, que não é toda a generalidade, mas um poliedro homeomorfo a uma esfera é um poliedro para o qual vale o teorema de Euler. Mas você não vai dizer para uma criança, para um jovem adolescente, que é um poliedro homeomorfo a uma esfera. Não dá, né? Então, vamos ficar nos poliedros convexos e é suficiente. Então, um poliedro convexo pode ser caracterizado de várias maneiras. Uma maneira é a seguinte: poliedro convexo é aquele que, quando você olha para uma das suas faces e considera o plano que contém aquela face, o plano que contém uma face do poliedro, o poliedro fica inteiramente de um dos lados desse plano. Você sabe que todo plano divide o espaço em duas regiões, que são os semiplanos determinados por aquele plano. Então, o poliedro convexo é aquele que você, tomando qualquer face e considerando o plano que contém aquela face, o poliedro fica inteiramente num dos semiplanos determinados por aquele plano. Esse poliedro aqui, por exemplo, não é convexo se você considerar um plano vertical que contém uma face dessa do interior. Aí você tem pedaços do poliedro de um lado e pedaços do poliedro do outro lado do plano. Isso é uma maneira de definir poliedro convexo. Aliás, outra maneira é dizer que o poliedro convexo é um poliedro que limita um sólido convexo. E o que é um sólido convexo? Um sólido convexo é o seguinte: é um sólido que tem a seguinte propriedade: um conjunto de um modo geral do espaço se chama convexo quando dá dois pontos quaisquer desse conjunto, o segmento de reta que liga esses dois pontos do conjunto, esse segmento está todo contido no conjunto. Então, isso aqui é um conjunto convexo. Por exemplo, um conjunto assim não é convexo. Eu posso pegar um ponto aqui e um ponto aqui, e o segmento de reta que une esses dois pontos não está todo contido no conjunto. Então, conforme seja mais conveniente, a gente olha para a convexidade sob um ponto de vista ou sobre o outro. Pode-se provar que eles são equivalentes, mas não é o caso aqui. Então, como foi a demonstração do Legendre? Demonstração do Legendre, que, como eu disse, foi a primeira demonstração realmente inteligível para o teorema de Euler, foi feita. Ela tem uma versão original e depois tem uma versão bem mais simples, que é dada no nosso livro, A Matemática do Ensino Médio, volume 2, mas que eu vou deixar para depois. Eu vou começar com a versão original dele, que lança mão de uma noção que pouca gente é familiarizada com ela. Entretanto, é uma situação bastante interessante, que é a geometria esférica. Não precisa ficar com medo, geometria esférica não tem nada do outro mundo. Aliás, não tem nada do outro mundo mesmo, porque a gente vive em cima de uma esfera. Então, a nossa geometria é esférica. Quer dizer, por isso você vê o camarada vai daqui para a Austrália. Aí vocês olham o mapa daqui para a Austrália, caramba, eu tenho que atravessar toda a África e descer para... Não, mas o avião vai pelo Polo Sul.
Aí, puxa vida, que maluquice, é o caminho mais curto, porque a Austrália está lá embaixo, mas você, olhando para a superfície da Terra, que é uma esfera, é o caminho mais curto. Então, a nossa geometria é a geometria esférica. Acontece que a gente vê um pedaço de reta porque as retas que a gente está olhando são pedacinhos muito pequenos em cima da esfera onde nós vivemos. E um pedaço pequeno em cima da esfera, um pedaço de reta, um segmento retilíneo, entre aspas, da esfera, é realmente dá a impressão de que é reto. Então, você tem uma esfera. A esfera, como todo mundo sabe, é um conjunto dos pontos do espaço determinado. Uma esfera é determinada por um ponto que é chamado o centro e um número que é chamado o raio. E a esfera é formada pelo conjunto dos pontos, cuja distância àquele ponto fixado chamado centro é igual àquele número fixado chamado raio. Essa coisa de dizer que a esfera é o conjunto dos pontos equidistantes do raio, do centro, não faz muito sentido. O que é o conjunto dos pontos equidistantes? O conjunto dos pontos equidistantes, um conjunto, para ser definido, precisa de ter uma propriedade característica dos elementos do conjunto. Você tem que pegar um elemento e perguntar, esse elemento pertence ou não pertence ao conjunto? Então você tem que ter uma regra. No momento que você tem essa regra que diz se o elemento pertence ou não ao conjunto, aí você tem o conjunto. Mas não tem esse ponto aqui é equidistante? Como? Equidistante como? Equidistante do centro? O que quer dizer um ponto equidistante do outro? Não existe isso. Dois pontos são equidistantes. Se você pegar dois pontos da esfera, eles são equidistantes do centro. Porque equidistante significa distâncias iguais. Então, essa definição, por exemplo, circunferência é o conjunto dos pontos equidistantes do centro. É errado. Não existe esse conjunto dos pontos equidistantes. Circunferência é um conjunto determinado por dois dados, um centro, que é um ponto, e um raio, que é um número. E a circunferência é o conjunto dos pontos, cuja distância ao centro é igual àquele número, raio. Aí você tem sentido você perguntar, esse ponto aqui pertence à circunferência ou não? Aí você vai olhar, qual é a distância dele ao centro? É igual ao raio? É, então pertence. É diferente do raio, então não pertence. Mas você não pega, esses dois pontos aqui são equidistantes? São. Aí você pode dizer, dois pontos equidistantes do raio, quer dizer, eles estão situados à mesma distância dos dois. Um ponto, não tem um ponto equidistante. Então o conjunto dos pontos equidistantes não tem sentido. Mas a gente sabe o que quer dizer, né? Mesmo falando errado, a gente fala errado e entende o certo. Né? Nós estamos acostumados a isso já. Segundo o Ministério da Educação recomenda, a gente deve falar, nós pega os peixes, né? Nós pega os peixes, de modo que está tudo em paz. Muito bem, então nós temos uma esfera, que é o conjunto dos pontos que estão situados a uma distância fixada R, chamada raio, de um ponto fixado O, chamado centro da esfera. Muito bem, então o que é um segmento de reta na esfera? Não é bem um segmento de reta. É um arco de círculo máximo. Bom, deixa eu falar o que é que substitui o segmento de reta na esfera. Se você tem uma esfera e você tem um plano, esse plano, a interseção de um plano qualquer com a esfera é uma circunferência. Se esse plano passar pelo centro, essa circunferência chama-se um círculo máximo. Então, isso aqui é um círculo máximo. Um arco de círculo máximo é o que substitui o segmento de reta. Então, aqui, por exemplo, esses dois pontos, se eu quiser fazer um segmento, um arco de círculo máximo ligando A a B, eu tomo o plano determinado pelos três pontos A, B e o centro da esfera. Esse ponto intersecta a esfera segundo um círculo máximo, e dentro desse círculo máximo eu tenho o raio, o arco AB. Então, um triângulo esférico. Vocês devem estar perguntando, esse cara quer chegar aonde?
Quero chegar no teorema de Euler. Mas na esfera? Sim, na esfera. Então eu vou substituir o poliedro por um poliedro esférico, como se fosse um poliedro sobre a face da Terra. Um poliedro muito grande, com um lado no Rio de Janeiro, outro lado em Dakar, outro lado em Berlim. Então você faz os três e você tem um triângulo esférico. E você pode, vários triângulos esféricos, um junto do outro, vão formar um poliedro. Então, um triângulo esférico é uma figura formada por três arcos de círculo máximo, que tem, cada dois dos quaisquer tem entre si um ponto em comum, né? Tem aqui um pequeno cuidado a ser tomado quando a gente define o que é o triângulo esférico. É o seguinte: vou apagar esse A e esse B aqui, porque esse A, B, C. Eu quero me referir ao triângulo esférico ABC. Quando eu dou 3 pontos, esses 3 pontos determinam um triângulo. Tenho que impor mais uma condiçãozinha. Porque se você toma 3 pontos, diga, não colineares, quer dizer, não pertencentes ao mesmo círculo máximo na esfera, existem duas regiões da esfera que tem aqueles 3 pontos como aquele triângulo como bordo. É um lado e a parte de fora também. Então, fica indeterminado. O triângulo ABC, a pessoa pergunta, peraí, é esse pequenininho ou o outro lado? Também é uma região da esfera limitada por aqueles 3 segmentos ali. Então, para evitar isso, na definição de triângulo esférico, a gente vai sempre exigir que o triângulo esférico esteja contido num hemisfério. Então, quando eu fizer isso, significa que me interessa essa parte aqui, não o outro lado. Ok? Está claro isso? Bom, então, triângulo esférico. Primeira coisa que a gente tem que ver quando olha para um triângulo esférico é ver qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo esférico. Na geometria plana, a soma dos 3 ângulos de um triângulo é igual a 2 ângulos retos. Ou seja, medida em radiano a gente chama de π, né? 2 ângulos retos é π. É mais fácil de escrever, melhor. Porque π tem 2 significados e isso ajuda. π é a medida de ângulo e π também é a área de um círculo de raio 1. Então, qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo esférico? A primeira pessoa que tentou ver qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo esférico ficou desapontada e desistiu, dizendo, não tem isso, não posso. Por quê? Essa pessoa foi lá e olhou o seguinte, imagine que eu tenho um polo aqui e o equador relativo a esse polo. Então eu tenho aqui um arco de círculo máximo e com isso eu faço um triângulo. Triângulo de esses pontos A, B e C. Esses 2 arcos de círculo formam um certo ângulo alfa. O ângulo entre dois arcos de círculo é o ângulo das tangentes. Esse ângulo aqui é sempre π sobre 2. Esse também é π sobre 2. Porque esse é perpendicular. Muito bem. Agora eu vou variar o ângulo alfa. Aumento e diminuo o ângulo alfa. Esse aqui continua sendo π sobre 2, esse aqui continua sendo π sobre 2. Eu vou deslizar ao longo desse equador aí, a base. Então a pessoa diz, espera aí, então a soma dos ângulos internos desse triângulo é alfa mais π. Mas esse alfa eu vario à vontade. Então a soma dos ângulos internos de um triângulo esférico não é um número determinado. Varia com o tamanho do triângulo. Se eu aumentar o triângulo, a soma dos ângulos internos aumenta. Se eu tomar um triângulo bem pequenininho, a soma dos ângulos internos dele vai ficando igual a π. A gente vai ver já isso.
Então, por isso que a soma dos ângulos internos na nossa vida comum é igual a 180 graus. Porque a gente lida com um triângulo pequenininho, mas se você pegar um triângulo que começa do Polo Norte, vai até o Equador e depois para no outro ponto do Equador, aí a soma dos ângulos internos vai ser maior do que π. Né? Vai ser π mais aquele ângulo lá de cima. Então, primeira coisa, a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos de um triângulo esférico foi calculada por um matemático que tinha esperança. Ele não era um cara que desistia na primeira, nem na segunda, nem na terceira tentativa. Aquele predecessor dele que olhou para isso e disse, não tem jeito, a soma dos ângulos internos pode ser qualquer número. Então teve um matemático francês chamado Girard, que disse, não, varia sim, mas eu tenho uma fórmula. A fórmula é a seguinte, a soma dos ângulos internos, se eu tenho um triângulo cujos ângulos internos são alfa, beta e gama, a soma dos ângulos internos desse triângulo é alfa mais beta mais gama é igual a π, que é 180 graus, mais a área do triângulo dividido pelo quadrado do raio da esfera. Então, olhando para essa fórmula, que é uma fórmula belíssima, você percebe o seguinte, se a área é pequena, a soma dos ângulos internos é praticamente 2 ângulos retos. São os triângulos com os quais nós convivemos. Se a área é grande, a soma dos ângulos internos aumenta. Ok? Outra coisa é que a gente vê que não existem triângulos semelhantes na esfera. Triângulos semelhantes são congruentes. Se você pegar um triângulo grande e um pequeno, eles não podem ser semelhantes porque a soma dos ângulos internos de um é diferente da soma dos ângulos internos do outro. Mas deixa de conversa e vamos ver como é que o Girard chegou a essa conclusão. Por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a isso, de um triângulo esférico? Isso é bonito. Toda pessoa que tem um pequeno amor, um resquício de amor pela geometria, não pode deixar de achar essa fórmula maravilhosa. Eu acho, eu tenho certeza que o Wagner acha também. A fórmula é belíssima. E a ideia da demonstração é muito simples, não tem nada de extraordinário. Você pega um triângulo na esfera, quer dizer, quando a gente olha para um triângulo esférico, a gente vê logo que ele é meio gordinho, então a soma dos ângulos internos dele tem que ser maior do que 2 ângulos retos, porque comparado com o triangulinho que a gente conhece tudo certinho aqui, ele é meio gordo, né? Então, o que o Girard fez foi o seguinte, você prolonga esse lado, por exemplo. Você tem digamos que esse ângulo aqui seja alfa. Daqui o triângulo, aqui o ângulo alfa. Aí eu prolonguei esses dois lados aqui e obtive uma coisa que é a metade de um fuso esférico. Bom, não é bem uma metade, é um fuso esférico dividido em 2 pedaços, mas no fundo ele é o fuso esférico inteiro. Um fuso esférico é o seguinte, você tem 2 pontos que são diametralmente opostos, e ligando esses 2 pontos você toma 2 arcos de grande círculo.
Então, o fuso esférico é essa região compreendida entre esses dois arcos de grande círculo. O fuso esférico, a área dele é proporcional ao ângulo. Aquele ângulo que é o ângulo formado pelos dois arcos de grande círculo. E a área do fuso é 2 alfa R2. Se alfa é esse ângulo aqui. Como é que chega a isso? É muito simples. A área é proporcional ao ângulo. Se você duplica o ângulo, você duplica a área, porque você duplicou esse ângulo, significa que você botou outro fuso, que a gente olhando dessa perspectiva dá a impressão que é um fuso diferente, mas é igualzinho. Ele fica, só que está deslocado para um lado. Então, você duplica, fica multiplicado por 2, triplica, fica multiplicado por 3 e assim por diante. E, além disso, essa área aumenta com o ângulo. Então, pelo chamado teorema fundamental da proporcionalidade, o que diz o teorema fundamental da proporcionalidade? Diz que você tem uma grandeza que depende de outra, de tal modo que toda vez que você multiplica a primeira por um número natural n, a segunda fica multiplicada por n também, que é o caso aqui. A grandeza aqui é a área do fuso. Ela depende do ângulo. Toda vez que eu duplico o ângulo, a área dobra. Triplico o ângulo, a área triplica. Além disso, ela é uma função crescente do ângulo. Quando o ângulo aumenta, a área aumenta também. Então, pelo teorema fundamental da proporcionalidade, significa que essa grandeza que depende da outra, depende proporcionalmente, quer dizer, é igual a outra multiplicada com uma constante. Então, a área do fuso é alfa multiplicado por uma constante. Só que eu não sei que constante é essa, porque é proporcional ao ângulo, então é igual a esse ângulo multiplicado por uma constante. E que constante é essa? É fácil. É só eu tomar um valor particular para alfa. Por exemplo, se o alfa é π, se alfa é π, então esse fuso cobre todo o hemisfério. Então, se alfa é π, então isso aqui, a área do fuso é a área da metade da esfera. A esfera, a área dela é 4πr2. A metade dela é 2πr2. Então, K, essa constante é 2R2. Então, a área do fuso é 2R2, 2α R2. Então, eu digo para vocês, bom, isso que nós estamos vendo aqui, a área dessa figura que eu achurei aí, é 2α R2. Aí vocês vão dizer, você está maluco? Isso aí não é um fuso. É. Quer dizer, não é bem um fuso, mas é o seguinte, se eu pegar um fuso e cortar por um plano que passe pelo centro, esse fuso fica dividido em duas partes. Fica uma parte em cima e uma parte embaixo. Mas se eu olhar para o outro lado, eu vou ter outro fuso exatamente igual a esse, só que do lado, a antípoda dele. Vai ter a mesma área, tudo. Então, o que você tem aqui é um fuso que está um pedaço para um lado, outro pedaço para o outro. Então, a área disso aqui é 2R2. Essa área aqui é 2α R2. Pronto. Então, essa área 2α R2, então eu faço a mesma coisa para o beta e para o gama. Ficou muito confuso aqui. Então, fuso com fuso é demais, né? Então, se isso aqui é o ângulo alfa, por exemplo, então essa área aqui é 2α R2. Aí eu tenho o ângulo beta e tenho o ângulo gama.
Então, essa área 2, espero ter obrigado vocês a aceitarem que quando eu corto um fuso por um plano que passa pelo centro da circunferência, ele fica juntamente com a parte lá, a face oposta, ele fica dividido em duas partes, dois conjuntos que são fusos também. Quer dizer, não são fusos, mas têm a mesma área. Então esse aqui dá 2 alfa R2, depois eu faço a mesma coisa para o beta, fica 2 beta R2, depois eu faço para o gama, fica 2 gama R2. Então essa é a soma das 3 áreas. Nós vamos dizer, mas essas 3 áreas cobrem a metade da esfera. Então isso aqui devia ser igual a área da esfera, 4πr2, certo? Ok. Tá certo agora? Não. Não, porque quando eu somei as 3 áreas, esse pedaço aqui, que é a área do triângulo, foi somado 3 vezes, só devia ter sido somado uma vez. Então isso aqui dá isso mais 2 vezes a área do triângulo. Então, porque aí somou um fuso, depois somou o outro, em todas as três parcelas aparece essa área do triângulo aqui, que aparece, portanto, 3 vezes nessa soma aqui. Então, cortando aqui, então, dividindo alfa mais beta mais gama é igual a π mais A sobre R2. E o Girard tinha certeza que a fórmula dele estava certa, não só porque o raciocínio dele é impecável, mas também por causa desse A sobre R2. Porque, de um lado, você não podia ter, por exemplo, aqui, alfa mais beta mais gama igual a π mais A. Do ponto de vista da dimensão, teoria da dimensão do ponto de vista físico, que os objetos, as grandezas têm dimensões, né, o comprimento tem dimensão 1, a área tem dimensão 2, o volume tem dimensão 3, o ângulo tem dimensão 0. Porque o ângulo é sempre uma grandeza que não depende da unidade de comprimento escolhida. Qualquer que seja a unidade de comprimento, o ângulo se mede de outra forma. Então, o ângulo tem dimensão 0, então não podia ser 2πr2 aqui, não podia ser π, alfa mais beta mais gama, não podia ter área aqui, porque a área tem dimensão 2, então tem que dividir pelo quadrado da área. Não tem que, mas faz sentido. Isso dá a homogeneidade das fórmulas que a gente vê em física, né? Bom, então está aí a soma dos ângulos internos de um triângulo esférico. Alfa mais beta mais gama é igual a π mais A sobre R2. Que eu acho uma fórmula maravilhosamente bonita. Muito bem. E o que é que isso tem a ver com o teorema de Euler, pelo amor de Deus? Bom, eu tenho um poliedro, que eu vou esquematicamente representá-lo por esse polígono, mas eu estou pensando no poliedro, só porque o quadro tem dimensão 2, então vou representar assim. O que é que eu faço? Eu coloco esse poliedro dentro de uma esfera, uma esfera suficientemente grande para cobrir o poliedro. E tomo um ponto de tal modo que o centro dessa esfera esteja no interior do poliedro. Quer dizer, com o centro num ponto interior do poliedro, eu traço uma esfera que contém o poliedro. Então, o que é que eu faço? Eu projeto o poliedro sobre a esfera
faço uma projeção radial. O que quer dizer uma projeção radial? Cada ponto do poliedro aqui, eu prolongo o segmento de reta que liga o centro da esfera àquele ponto, prolongo até encontrar a superfície da esfera. Então isso é como se eu tivesse aqui no centro da esfera um foco luminoso e o poliedro fosse transparente e aquele foco ilumina e eu tenho aqui a sombra do poliedro sobre a esfera. Então cada face do poliedro vai ser transformada numa face de um poliedro curvilíneo. Então a esfera vai ficar dividida em polígonos. Por que eu desenho sempre esse polígono como sendo triângulo? É o seguinte, que o teorema de Euler, V menos A mais F igual a 2, no teorema de Euler nós podemos sempre supor que as faces são triângulos. Porque quando uma face não é um triângulo, a gente pode, traçando diagonais, decompor essa face como uma reunião de triângulos, traçando diagonais. Quando o polígono é convexo, essas diagonais podem ser todas traçadas a partir de um único vértice que você escolhe arbitrariamente. Quando o polígono não é convexo, então você tem que escolher, cada diagonal tem que ter um vértice que provavelmente é diferente do outro. Mas é um fato que os polígonos, mesmo não convexos, você pode decompor qualquer polígono simples em uma reunião de triângulos justapostos, adjacentes, traçando diagonais. Só que essas diagonais não são partindo do mesmo vértice, mas, de qualquer modo, são diagonais e são sempre n-3 diagonais que dividem o polígono n menos 2 triângulos adjacentes. Então, você pode sempre supor que os lados são, as faces são triângulos. Aí você vai dizer, peraí, mas aí quando eu traço uma diagonal, eu altero o V menos A mais F? Não, V menos A mais F não altera. O V não altera porque eu tracei as diagonais ligando vértices que já existiam, não acrescentei nenhum vértice. O F, o A também o A e o F variam, porque toda vez que eu traço uma diagonal, eu acrescento uma aresta. E não só acrescento uma aresta, mas também aumento uma face. Toda vez que eu traço uma diagonal, eu aumento uma face e aumento uma aresta. Mas acontece que a face e a aresta aparecem aqui nessa soma com sinais opostos. Então, o aumento da face cancela o aumento da aresta e vice-versa. Então, V menos A mais F não altera. Ok? Então, não há perda nenhuma de generalidade de supormos que os lados do poliedro, para efeitos do teorema de Euler, o lado do poliedro são todos, as faces do poliedro são todas triângulos. Então eu vou ter aqui, sobre a esfera, uma decomposição da superfície da esfera em triângulos esféricos. E o teorema de Euler fica demonstrado agora facilmente. Facilmente, sim. Se você tem a decomposição da esfera como reunião de triângulos esféricos justapostos, então você tem o teorema de Euler. Como? Vamos ver. Então, quer dizer o seguinte, quando eu tinha um poliedro, eu transformei esse poliedro num poliedro esférico, que é outra coisa diferente, um poliedro original não era esférico, era retilíneo, mas eu tomei a sombra dele sobre uma esfera, então eu fiquei com um poliedro esférico que tem o mesmo número de vértices, o mesmo número de arestas, o mesmo número de faces. Então, o V menos A mais F eu posso considerar no poliedro esférico. Então, o que é que o Legendre fez? Isso agora eu vou fazer o seguinte, eu vou contar a soma dos ângulos internos de todos esses triângulos que formam o poliedro esférico. Então a soma
soma de todos os ângulos internos das faces triangulares de um poliedro esférico. Bom, o Legendre fez o seguinte: eu vou calcular essa soma de duas maneiras. Primeiro eu vou somar face a face, depois eu vou somar vértice a vértice. Os dois resultados têm que dar a mesma coisa. Somando vértice a vértice, é o seguinte: para cada vértice eu tenho várias faces que convergem para ele. Então eu tenho os ângulos internos aqui dessas faces. Mas acontece que a esfera, ela é chatinha. Chatinha, quer dizer, ela é curva, mas a curvatura dela não varia bruscamente. Ela tem a curvatura constante, a mesma curvatura em todos os pontos. Então a soma dos ângulos internos, dos vértices, dos ângulos que tem esse vértice como vértice desses ângulos, a soma é 2π. É a soma de todos os ângulos em volta de um ponto. Veja bem, se fosse um poliedro que não estava sobre a esfera, você teria uma coisa assim: se você somar os ângulos internos, vai dar menos de 2π. Se você pegar um tetraedro, por exemplo, pegar um vértice e a soma dos ângulos que tem aquele vértice como vértice, é menor do que 2π. Mas na esfera não, porque eles estão todos sobre o mesmo, o plano tangente é o mesmo para todos aqui. Então é 2π vezes V. Então estou somando vértice a vértice, para cada vértice é 2π, então 2π vezes V. Agora eu vou somar face a face. Então eu tenho o seguinte: a face, tenho T, é uma face. Então eu tenho um triângulo ST, a soma dos ângulos de T. T é a face. A soma dos ângulos é esses três ângulos. Qual é que é a soma dos ângulos? Essa soma dos ângulos, nós já sabemos. A soma dos ângulos aqui vai ser a soma vai ser π mais a área daquele triângulo dividido por R2. Ok? Então a soma de todos os ângulos, que é a soma de todos os ângulos de todas as faces, vai ser igual a π vezes o número de faces mais a soma de todas as áreas de todos os triângulos. Espera aí, mas a soma de todas as áreas de todos os triângulos é a área da esfera. A área da esfera é 4πr2. Eu tenho 4πr2 dividido por R2 dá 4π. Então a soma deve dar a mesma coisa aqui. 2π V é igual a πf mais 4π. Eu posso, todas as parcelas aí tem π, então eu posso cancelar o π. Fica 2V igual a F mais 4. A pessoa que chega aqui com esse resultado, no meio da demonstração, ele diz: puxa vida, que uma relação interessante, quer dizer,
o dobro do número de vértices é igual ao número de faces mais 4. Calma. Isso é verdade somente no caso em que a divisão é feita, o poliedro, as faces dele são todos triângulos. Se não forem todos triângulos, não é verdade. Mas você disse que podia considerar triângulos. Sim, posso considerar todos triângulos. O V menos A mais F não muda, mas o V e o F mudam. Principalmente o F. O V não muda quando eu traço diagonal, mas o F muda. Então isso não é verdade sempre. O que eu preciso agora, estou a um passo do teorema de Euler. O que eu preciso agora é estabelecer a igualdade. Eu tenho 2πV, 2V, vou escrever de novo. 2πV, faz mal, é igual a... já escrevi aqui, eu estou... 2V, eu já escrevi que somando aqui, somando vértice a vértice ou face a face, vai dar a mesma coisa. Eu já tinha feito isso. 2V igual a F mais 4. O que eu faço com isso? Não tem aresta aí no meio, e eu sei que F muda quando eu traço diagonais. Aí eu faço a seguinte observação. Isso aqui é uma observação profunda, requer muita meditação e muito pensamento assim, realmente difícil. Que aqui é F é igual a 3F menos 2F. Isso aí realmente é uma coisa fantástica, que 3F é igual F é igual a 3F menos 2F. Fantástico isso. Bom, mas por que eu dou preferência a 3F? É o seguinte, é porque uma face tem 3 arestas. Então, o número de arestas é igual a 3 vezes o número de faces. Não. O número de arestas não é 3 vezes o número de faces, porque quando você olha para as arestas de todas as faces, cada aresta é contada 2 vezes. Porque quando você tem uma aresta, ela pertence a 2 faces adjacentes. Então, esse 3F aqui não é igual ao número de arestas, não. É igual ao dobro do número de arestas, menos 2F mais 4. Ok? Quer dizer, uma face tem 3 arestas, mas eu não posso dizer que o número de face, o número de arestas é 3 vezes o número de face, porque quando eu faço isso, eu estou olhando para a aresta dessa face, mas ela é a aresta de outra face do lado também. Está contada 2 vezes. Então, dividindo por 2, fica V igual a A menos F mais 2, e finalmente V menos A mais F igual a 2. E eu acho que eu consegui enganar vocês suficientemente para entenderem que isso é o teorema de Euler. E como foi que o Adriano Legendre, que aliás pertencia a uma escola tradicional, escola assim no sentido muito amplo, tradição dos grandes matemáticos franceses de escreverem livros didáticos. Infelizmente parece que essa tradição se perdeu, mas depois da Revolução Francesa foi instituído oficialmente o critério de escolher os livros adotados na escola por meio da utilização dos membros da Academia Francesa de Ciências, e Academia de Ciências de Paris, se chama. E então você tinha pessoas como Legendre, Tannery e outros que escreviam livros elementares. Mais tarde isso continuou. Hadamard, por exemplo, já no século XX, teve um livro de geometria maravilhoso. Então, o Legendre, a ideia dele foi essa. Muito bem. Posteriormente, então isso aí demonstra o teorema de Euler para poliedros convexos. Está na hora, não? Quase. Existe outra demonstração, que é uma simplificação dessa daí,
que é uma demonstração que está no nosso livro Matemática do Ensino Médio, volume 2, não está essa aí. Essa aí está no outro livro que eu chamo Meu Professor de Matemática, que é um livro divertido, tem muitas histórias, piadas, etc. Não tem piada, né? Mas tem muitas... É um livro especialmente dedicado para os professores, como é o outro é mais sério do que esse, porque esse aí tem vários tópicos isolados. Só que uma boa parte do livro é dedicado ao teorema de Euler. Tem três demonstrações e mais uma para poliedro plano, 4 demonstrações. Porque acontece o seguinte, o teorema de Euler eu contei para vocês na história, mas não contei a história toda, porque teve uma demonstração famosíssima que eu estudei no colégio, eu acho que você também estudou, que é a chamada demonstração de Cauchy. Que a demonstração de Cauchy consiste em pegar o poliedro e ir despetalando, tirando face por face e vendo que modificações isso sofre no V menos A mais F até chegar no último, que é um triângulo, V menos A mais F é igual a 1, e ele já estava contando com isso. Mas acontece que essa demonstração de Cauchy, ela foi objeto de críticas, e as críticas eram bem fundamentadas. Teve um filósofo e matemático húngaro chamado Lakatos, que a tese dele de doutorado, ele era judeu, então durante a guerra ele fugiu para a Inglaterra, e lá ele estudou na universidade e fez um doutorado sobre fundamentos lógicos, fundamentos filosóficos da matemática, e a tese dele era a seguinte, que a verdade matemática não é uma coisa que pode se verificar assim, por meio de um algoritmo, de uma fórmula. A verdade matemática é a verdade ou não verdade de uma afirmação matemática é uma questão de consenso. Se todos os matemáticos acham que está certo, então está certo. Mas que não tem uma coisa assim concreta, está certo por causa disso. Não. No fundo termina assim. E ele ilustra o ponto de vista dele por meio de uma espécie de pequena peça de teatro, em que ele imagina um professor e uma turma. Os alunos ele designa os alunos por alfa, beta, gama, delta, etc. E o professor então fala sobre o teorema de Euler para poliedros. Então o professor começa a dar a demonstração de Cauchy. Então ele diz para os alunos, olha, vocês me interrompem toda vez que eu disser alguma coisa com a qual vocês não concordam. Aí os alunos começaram a apresentar objeções, e ele foi corrigindo à medida que ia seguindo. Mas, a uma certa altura, ele para e resolve apelar para a topologia algébrica e faz um negócio que demonstra tal, mas ficou meio confuso a história. Então, lendo esse negócio, há alguns anos atrás, eu resolvi dizer, não, isso aí, ele devia ter continuado, e eu resolvi continuar. E fiz, então, tem um trabalho aqui que está na demonstração do teorema de Euler para poliedro, em que eu mostro ponto a ponto quais são as hipóteses que você precisa fazer a cada passo para assegurar que a demonstração de Cauchy era verdadeira. Então, no fim, eu chego com um teorema que diz que se o poliedro tiver tais e tais e tais e tais e tais e tais propriedades, então ele vale o teorema de Euler para poliedro. E curioso é que essas tais e tais propriedades são propriedades bastante conhecidas na topologia algébrica. Então tem agora é um trabalho meio difícil de ler, porque é cheio de detalhes. Não que o apele para matemáticas avançadas, mas tem vários detalhes. Tanto é assim que o professor Zoroastro, que nós conhecemos muito bem, o professor Zoroastro Azambuja, é uma figura, o professor Zoroastro Azambuja, resolveu fazer uma demonstração e botar aqui, que é que está no livro, e que eu não vou ter tempo de mostrar a demonstração do livro, mas do livro Matemática do Ensino Médio, volume 2, que é basicamente a demonstração do Legendre sem botar na esfera. Pega o poliedro convexo e imagina que esse poliedro convexo está num dia ensolarado, que não é o de hoje. O dia ensolarado, ele está sendo iluminado por um sol. Então você tem um plano
e aqui o poliedro convexo. E você tem a sombra desse poliedro aqui no plano. Então ele conta a soma dos ângulos internos desses triângulos que compõem o poliedro, olhando para as projeções dele, para a sombra dele. Com uma observação muito simples, mas que é crucial, que é o seguinte: quando você toma uma face e projeta, se a face era um triângulo, a projeção é um triângulo, então a soma dos ângulos internos do triângulo é a mesma, tanto faz estar assim como estar na horizontal. Então ele divide as faces do poliedro em dois grupos: as faces iluminadas e as faces sombrias. Então ele conta a soma dos ângulos internos da face iluminada, a soma dos ângulos internos da face sombria, e soma as duas, dá o V menos A mais F igual a 2. Então vocês vão ver, a demonstração está no livro Matemática do Ensino Médio, volume 2, e é basicamente a demonstração de Legendre, só extremamente simplificada. Mas eu resolvi dar a de Legendre porque eu queria que vocês vissem, pelo menos uma vez na vida, como é que é a geometria esférica, né? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo varia com o tamanho do triângulo. E tem uma forma para expressar essa variação. Com isso, eu agradeço a boa vontade de vocês, a paciência e até logo.